Eu tô trêmulo. Existe um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tá dando tudo muito certo pra gente, alguma coisa tá errada. No mesmo dia que finalmente Felipe Coutinho é anunciado, o Vasco quebra o tabu contra o Corinthians, ganha de 2-0 com direito a golaço. Gente, eu não tô cabendo em mim, tá ligado? Pessoal, o negócio é o seguinte... Caralho, que satisfação, Aspira. Papo reto, mano. Que satisfação. 10 pontos nos últimos 12 disputados. 3 vitórias consecutivas. Pô, porrou o São Paulo, porrou o Inter fora, agora porrou o Corinthians. Tava na zona de rebaixamento, já tá na 10ª posição. Anunciou o Felipe Coutinho. Pô, que é isso, cara? Meu coração não aguenta não, mano. O coração não aguenta não. Esse time vai acabar comigo, mano. Mas se for dessa forma aí, pode acabar. Se for dessa forma, filho, pode... Aí Vasco, carta branca, faz o que você quiser. Maltratar como você fazia antes, aí eu... Já deu. Mano, agora é só alegria. Eu quero alegria. Eu quero ser feliz. Noites como a noite de hoje. Pô, a noite de hoje tá sendo maravilhosa, cara. Que é isso? Dessa forma aqui, veio o Vasco do então interino Paiva, o time praticamente mantido do último jogo com uma novidade pra lá de questionável, que é o camisa 21, o Praxedes. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco chegado ao futebol do Praxedes, eu acho que na verdade o Praxedes mal merece ser chamado de jogador de futebol, mas já eu falo pra vocês o que eu achei do jogo dele hoje. Uma curiosidade é o seguinte, como eu falei, a formação é quase a mesma coisa, só que o Praxedes em específico, a última vez que ele tinha sido titular com a camisa do Vasco foi quando a gente foi eliminado pelo Nova Iguaçu do Campeonato Carioca. Isso já diz um pouco da qualidade do Praxedes, mas hoje eu acho que ele foi um pouco menos pior. Então assim, o Paiva, ele dá uma inventada de moda, no mais, ele segue com o que ele já estava fazendo. Agora... Mas eu achei que o Praxedes jogou bem hoje, pô. Ele não gostar do cara, tudo bem. Mas, porra, hoje eu achei que o Praxedes fez uma atuação na moral, pô. Assim, gente, antes da gente falar do jogo e de qualquer coisa que aconteceu, Felipe Coutinho no Vasco, eu tenho que parar e comentar isso aqui. Que felicidade, cara. Assim, assistindo o jogo não, assistindo... Agora, porra, é muito foda. É muito foda. Isso eu não falo só do Vasco não, tá? Mas é muito foda quando o cara faz uma escolha por gratidão no futebol, colocando dinheiro em segundo plano. Ah, Renato, mas ele não vai receber no Vasco? Vai receber bem. Ah, Renato, mas ele... Calma. O que eu tô falando é... O cara que não coloca ali o dinheiro na primeira colocação, na hora de avaliar a proposta, e ele dá moral pro clube que revelou ele, por certa forma de gratidão e amor à camisa, tem que ser respeitado, porque são cada vez mais raros os casos. O Coutinho teve proposta de uma porrada de time do Brasil, aliás, uma porrada de time do Brasil, que indicava um pagamento salarial maior do que o Vasco tem condição de pagar. Ele tem uma redução de, se eu não me engano, mais de 50% diante do que ele recebia no clube que ele estava. E ele volta ao Vasco. Antes de abrir conversa com qualquer outro clube para ver condição, para ver tempo de contrato, para ver salário, ele volta ao Vasco por vontade própria. Então, mano, tem que valorizar muito, mano. Tem que valorizar muito, tá maluco. O vídeo do anúncio dele que finalmente aconteceu, a gente tava igual um maluco já esperando, e não, vai ser o dia tal, na hora tal, e nunca quer acontecer. Finalmente veio o anúncio, eu segurei choro vendo, e assim, principalmente quando apareceu essas imagens aqui, quando apareceu o vídeo dele usando a camisa, foi aí que deu um estalo e caiu a ficha. Mano, o Coutinho vai jogar no Vasco, tá ligado? Esse bagulho é real. A gente tava vendo muita montagem, muita coisa, ele com a camisa do Vasco, mas tudo falso, tudo falta de montagem. Vê ele com a camisa 1, com a camisa 2, vê ele com a camisa do Vasco atual. O Coutinho vai jogar no Vasco. O Coutinho de fato voltou. O bagulho é real, tá ligado? Não melou a negociação depois de tanta demora. Assim, hoje tá maravilhoso. Hoje tá um bagulho incrível. Gente, vocês acostumaram a ver eu aqui passando raiva. Muita gente me conheceu por esses momentos de ódio ao Vasco, ódio a tudo que os jogadores estão fazendo dentro de campo. Hoje a gente vive o extremo oposto, tá ligado? Tá faltando só um título. Agora, bizarra a velocidade que o Vasco conseguiu se recuperar e virar a chave do rumo que tava tomando no campeonato. Aí, porra, eu falo, né? Ai, mas não pode demitir o Álvaro Pacheco. Ai, mas ele, porra, 4 jogos só. Mano, não podia ter contratado, tá ligado? Primeiramente, moldes completamente absurdos para a contratação do Álvaro Pacheco. Renovação automática se ficar na Série A. Cara, que régua é essa que você quer estabelecer para um time que teve 300 milhões de investimento em contratação nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, tá ligado? Que régua é essa que você se contenta
e premia, não só se contenta, como premia um bagulho que tem que ser a obrigação básica de alguém que vem num clube com um investimento desse tamanho. Mas tudo bem, ele chega, não arruma a casa, muito pelo contrário, piora, sofre 400 gols em 4 jogos, perde o elenco. Porra, e aí o pessoal, mas tem que dar tempo pra trabalhar. É muito fácil falar isso quando não é no seu clube, tá ligado? É muito fácil. Eu vou além. Eu entendo a demanda dos clubes brasileiros por técnicos estrangeiros, mas tem momento que é importante você ter ali do teu lado o cara que conhece teu time, pô. O cara que sabe, você larga ele ali na porta do teu estádio e ele vai saber andar no estádio porque ele conhece a casa. Ele sabe onde ele tá pisando. Mano, você trouxe o Álvaro Pacheco pro Vasco, o cara não conhecia os jogadores nem do time titular, nem do banco, nem da base. Aí trouxe o Rafael Paiva, que tava na base pra ser, pô, interino. Pô, o cara trouxe os jogadores que estavam atuando, que já eram de confiança dele na base. Ele deu moral pra quem tava sem confiança. Ele, pô, apostou em quem tava ali, ele sabia que tinha potencial. Pô, o João Vitor não tava jogando, mano. O João Vitor foi contratado por 40 milhões. Então, tipo assim, absurdo. E agora, o Rafael Paiva, eu acho que das duas uma, né? Ou ele é efetivado, ou ele sai para outro clube. Porque depois do que ele tá fazendo no Vasco, eu acho muito difícil ele voltar a ser treinador da base. Não que isso seja um demérito, mas ele tá credenciando seu nome aí como um treinador. Não como interino, não como treinador de base, mas um treinador de futebol profissional. Eu acredito que se ele não ficar no Vasco como treinador efetivado, devem ter outros clubes aí que vejam com bons olhos, entendeu? Pra fechar com chave de ouro. Enfim, baita contratação. Uma alegria, cara, que em contratação eu não sinto há muito tempo no Vasco. Acho que nem Payet, nem ninguém recentemente é comparado ao Coutinho. A gente vai ter que entrar daqui pro futuro no papo de, é o melhor meio-campo do Brasil. E aí eu já vi gente falando, não, José, mas então a Arrascaeta. Gente, assim, com todo o respeito do mundo, vocês estão ligados que eu não tenho BO com flamenguista e tal, mas assim, no momento que o Vasco anuncia o Coutinho, eu tô me cagando pra Arrascaeta, eu não tô nem aí pra ninguém, eu quero curtir o meu momento. Pô, mas essa porra é chata pra caralho também. Ai, mas o Coutinho, ele é melhor. Ai, mas não, o De La Cruz, ele é melhor. Ai, mas o Matheus Pereira, caralho, mano. Porra, se tu acha que o teu é melhor, vambora. Se eu acho que o Coutinho é melhor, vambora. E aí é pôr teu time em campo, eles se enfrentarem e ver quem leva melhor, entendeu? Tipo assim, claro que o debate é muito válido, mas o pessoal hoje tá muito intransigente na hora de receber uma opinião adversa. O cara ouve qualquer coisa, já é o fim do mundo, já é um chilique eterno. Vambora, mano. Futebol é jogado. De felicidade. Acho que assim também seria você, flamenguista. Você não vai ficar se importando com o Vasco quando o Flamengo tá fazendo alguma coisa, tá ligado? Sou eu dessa forma com o Coutinho. Enfim, anunciado, mal posso esperar pra ver a estreia dele. Se pá, vou até tentar colar em São Januário. A gente ainda não sabe como é que vai ser, quando que vai rolar isso, se vai dar pra eu ir, mas vou tentar. Felicidade. Essa é a palavra do dia de hoje. Enfim, pessoal, a bola começa a rolar e aqui, baixando um pouco a beleza do tudo que tá acontecendo, este é o Bidu e a primeira grande chance do jogo foi do Bidu, foi do Corinthians. Um chute que ele vira aqui, ó, ajeita, chuta e a bola passa raspando ao lado do gol. E, cara, voltando aqui a foto dele, o Vasco começou meio perdido ali o comecinho do jogo. Não tava sofrendo tanto, mas as poucas chances que se tinham na partida eram todas do Corinthians. As melhores chegadas eram do Corinthians. E assim, entendendo esse cenário que o Vasco não ganhava do Corinthians desde 2010, ficava um medo de, mano, a gente tá jogando tão direitinho, né? Possível que de novo pros caras a gente vai tremer, tá ligado? Ano passado, 4-2 Corinthians e Vasco no São Januário, foi o jogo naquela reta final do campeonato que eu falei, mano, agora a gente caiu. O Vasco tava na frente, tinha aberto o placar, depois tomou uma virada, Romero fez a partida da vida dele, naquele 4-2, justamente contra o Corinthians, eu falei, mano, acabou. Assim, vai ter que acontecer muita coisa pra gente não cair, e de fato aconteceu. Naquele jogo eu tava praticamente entregue à tristeza e à depressão, mas não rolou. Hoje, mais uma vez, o time que... Não, e é foda, porque eu gosto, tá ligado? De assistir os vídeos dele, mano. Só que, porra, depois daquele Vasco Flamengo, eu reagi um vídeo dele, e aí, pô, depois foi pro YouTube. Moleque, o pessoal só faltou me matar no YouTube. Porra, que animação pra reagir, hein? Caralho, era melhor nem reagir. Mano, Vasco tinha acabado de tomar 6, os caras queriam que eu ficasse aqui. Muito engraçado. É que eu tava pra morrer, pô. Vocês tinham que agradecer, tá ligado? Que, pô, depois de um jogo daquele, eu ainda falava, não, mano, vou lá, vou fazer a live.
Mas não, vagabundo tava puto que eu não tava dando risada. É foda, viado. É foda, mano. Eu sempre deixo claro aqui. Na minha live, uma parada que vocês sempre podem ter certeza que vai ter a sinceridade. Se eu estiver feliz, vocês vão saber. Se eu estiver triste, vocês vão saber. Se eu não gostar de algo, vocês vão saber. E é isso, mano. Poucas, entendeu? Agora vai ser do Ramon Dias, ex-Vasco. Ele começou pressionando, mas ficou só no quase, graças a Deus. Eu acho que se eu jogo na Mega Sena hoje eu ganho, tá? Hoje o bagulho tá sinistro pro meu lado. Enfim, pessoal, depois temos mais uma chance do Corinthians. E aqui, como eu falei, o Vasco nem começou tomando tanta, mas tanta pressão assim, não. Era um jogo mais ou menos controlado. Nenhum dos dois times chegava tanto. Porém, as maiores e melhores chances do jogo, no começo, foram do Corinthians. Aqui, aos 25 minutos, o Léo Jardim, que ano passado, apesar de ter sido elogiado demais, ano passado, um dos poucos pontos de crítica ao Léo Jardim era a postura dele de falta. Eu sempre me recordo que no jogo em São Januário contra o Cruzeiro, numa cobrança de falta do Machado, o Léo posicionou uma barreira, tomou o gol, pulou todo errado e foi muito criticado. Eu não cheguei a criticá-lo naquela época porque eu ainda passava pano, eu achava que ele tinha moral, ele poderia errar às vezes, mas nem todo mundo pensa igual a mim. Eu vi muita gente criticando na época e foi num lance de falta. Hoje, de novo em falta, ele que tinha isso aí talvez como um ponto fraco, talvez a gente possa colocar assim. Agora, o que era ponto fraco, gente, olha a cobrança de falta, olha onde que ele vai buscar de forma maravilhosa. Como eu tenho falado, e se você tem acompanhado aqui, você sabe que eu tenho comentado disso, o Léo Jardim esse ano, ele tem tido muito mais falhas do que ano passado, tá ligado? O que é normal. Só que assim, em momentos grandes, você precisa de um goleiro tão grande quanto, e hoje ele foi esse cara, mais uma vez, permite ao Vasco continuar vivo. Porque assim, vamos ser sinceros, se o Corinthians abre o placar aqui, a chance do Vasco perder a cabeça e tomar 2-3 era enorme. Mas isso vai ficar na possibilidade no campo das ideias, porque na prática, Léo Garden apareceu mais uma vez. Caraca, eu tenho que apostar em alguma coisa hoje, que hoje eu vou ganhar, tá ligado? Hoje o bagulho tá sinistro. Dando sequência, Lucas Piton, que seria... Eu amo muito isso aí. Depois do Vasco e América Mineiro ano passado, rolou um leilão, tá ligado? Com as camisas utilizadas pelos jogadores naquele jogo. E tinha camisa de todo mundo, do time inteiro, tá ligado? Do time inteiro. E eu nunca tinha vencido o leilão até então. Já tinha participado, mas nunca tinha vencido porque, mano, no leilão os caras chegam com muita bala pra trocar, não tem jeito. Aí eu vou competir no leilão, aí é lance do Casimiro, é lance do Pedro Ortega, é lance do Matheus Calma. É difícil. Mas nesse jogo em específico, eu esperei faltar 1 minuto pra acabar a porra do leilão e eu fiz o meu lance, tá ligado? Fiz o meu lance. Tá aqui em casa. Usado em jogo pelo Lucas Piton. Na época... Vagabundo ficou, porra, mas Lucas Piton, não, porra, tanta gente, Lucas Piton. Eu falava, mano, esse moleque é bom jogador, esse moleque é compromissado, esse moleque tem querência, ele honra a camisa, ele é novo, vai render muitos frutos ainda, e se sair do Vasco, só sai do Vasco pra brilhar. O tempo tá inocentando, mas ó, ainda tá pouco, vai longe. Eu sempre falo aqui, na minha live, eu sempre vou defender o Lucas Piton. Esse aí, mano, talvez, desde que chegou ao Vasco, é o que eu mais defendo. O herói, o gol da vitória, ele machuca feio, mais uma vez, eu vou tampar aqui comigo mesmo, porque pode dar ruim no YouTube, tá ligado? Mais uma lesão feia de choque de cabeça no Vasco, porque no último jogo teve com o Rojas, que inclusive hoje não tava nem no banco de reservas, porque também tinha tido uma pancada de cabeça. Hoje, mais uma vez, tem isso, graças a Deus. Foi um pouco menos grave, o Piton, ele abre o supercílio, que sangra muito, mas não é tão sério assim. Portanto, diferente do Rojas, ele consegue terminar a partida jogando, não chegou a terminar, ele foi substituído bem no finalzinho, mas ele joga boa parte do jogo, tempo suficiente para ele fazer um gol. O Vasco estava criando e estava com dificuldade de chutar. Ele finalmente, ele que não é atacante, que não é meio campo, ele que é lateral, cria coragem, chuta, vai fazer o gol. Mas antes do gol, pessoal, a gente tem este contra-ataque aqui de Adson. Ele passa, dá a bola na frente pro Praxedes devolve no Adson de novo e aqui os caras começam a embolar com a bola. Era uma boa chance, volta, buga,
Acerta ali pro Verratti joga de novo pro Watson e aí chuta longe, assim. Vou falar aqui do Praxedes, que eu achei do Praxedes hoje? Menos pior do que o normal. Para ser bem justo, hoje, assim, o Praxedes fez uma partida mais ok. Ainda não acho que se justifique a titularidade dele em detrimento do JP. Tipo assim, eu tô falando aqui do Lucas Piton, mas, gente, pelo amor de Deus, a posição de lateral hoje no Brasil é nivelada por baixo. Por exemplo, o Paulo Henrique hoje é titular no Vasco. Renato, você gosta do Paulo Henrique? Sim. Renato, você acha ele um lateral pica? Não. Mas quando você vai olhar a régua do futebol brasileiro, o Paulo Henrique foi um cara que se encontrou no Vasco. E, porra, dá pra dizer que ele não deixa a peteca cair. Ele tem um vigor físico, ele é comprometido, ele volta pra marcar, ele ajuda ofensivamente. Ele é um primor? Não é. Ele é aquele lateral que eu falo, porra, caralho, tá aí um lateral, pô, pica. Não é. Mas, mano, a real é que, pô, a gente tem que ser muito frio na hora de avaliar. Eu continuo achando que o time do Vasco tem muitos problemas. Muitos. Pra mim, principalmente na defesa. Eu falei isso na live do Expresso lá. O Felipe Tiru, ele falou que acho que o Vasco precisa de um ponta. Achar que o Vasco precisa, eu acho que precisa pra todas as posições. Mas pra mim, o principal foco é a defesa. Agora, talvez a posição que eu menos tenha preocupação com o time do Vasco hoje é a lateral. De um lado, o Lucas Piton. Do outro lado, o Paulo Henrique. Assim, mas eu acho que dá pra tranquilamente disputar um brasileiro com eles dois. Agora, precisa de zagueiro. Na minha visão, precisa de um volante que marque mais. Eu acho a frente da área do Vasco ali muito vazia. Mas tá melhorando, tá melhorando. Acredito que tudo que o Praxedes faz, o JP também consegue fazer. O JP não é lá um cara muito de marcação, mas o Praxedes também não é. Se o Praxedes fosse aquele cara que não é tão bom, mas entrega muita raça, eu até entenderia a preferência por ele, tá ligado? Mas não sendo esse o caso, eu gostaria que o JP voltasse ao time titular. Mas mesmo assim, acredito que fez uma partida honesta, uma partida ok, uma partida que, assim, é o que ele tem de melhor pra entregar. Dificilmente esse cara vai fazer grandes jogos com a camisa do Vasco, tá ligado? Agora, se ele for ok, se foi ok, mas não foi tão bem assim, um cara que eu tenho... Jogou pra caralho, Cocão. Ai, papo reto, Matheus Cocão. Papo reto mesmo. Eu já critiquei aqui, assim como já critiquei vários outros jogadores do Vasco, mas quando é pra elogiar, tem que elogiar. Que partidaça, mano. Que partidaça que ele fez hoje, cara. Hoje ele desfilou em campo, mano. Assim, mas... Moleque, foi prazeroso de assistir esse cara jogar hoje, mano. Que tirar o chapéu e que esse sim, eu gostei muito da partida dele. Mais uma vez, Matheus Cocão, cabeça de nós todos. O Matheus Cocão, cara, ele sim, diferente do Praxedes, ele ajuda muito na marcação. Tem uma raça que me admira, obviamente vai errar em um momento ou outro. É um cara que eu cheguei a criticar no passado, porque era reserva do Náutico, tá ligado? E o Vasco, por algum motivo, nada a ver, foi buscar. Mas hoje vem se tornando cada dia mais um jogador importante pro Vasco da Gama, e assim, ele é um cara meio piada, o apelido dele é meio cômico, ele é um cara que dificilmente é levado a sério, tá ligado? Mas tem jogado como um dos jogadores mais importantes do meio campo do Vasco, não só marcando, mas criando também. Trago números pra vocês. Durante o primeiro tempo, durante os 45 primeiros minutos mais acréscimos, ele tentou 30 passes e acertou, adivinha quantos? 100% deles. Tentou 30, acertou 30. Assim, é o cara que mais tentou passes do meio campo do Vasco, os outros tentaram menos e ele é o cara que mais acertou. Mesmo tendo se exposto ao risco mais do que os outros, ele tem 100% de aproveitamento nos passes no primeiro tempo e terminou o jogo com algo em torno de 92% mais ou menos, tá ligado? 90, 92, deve ter sido por aí. No primeiro tempo, 100% de aproveitamento nos passes. Grande partida do Matheus Cocão. Dito isso, pessoal, a coisa tava legal pra gente. O Vasco tava... mais uma vez fazendo uma partida honesta, mas faltava o gol, né? O gol que é bom nada. E aí, desta forma, a gente tem contra-ataque do Yuri Alberto. E, cara, o Vasco costuma ressuscitar jogadores ruins, com todo respeito ao Yuri Alberto, mas você tá se enquadrando nesse posto de jogadores ruins. Ano passado, inclusive, na Neoquímica Arena, a gente tomou um golaço pro próprio Yuri, só que dessa vez, olha só o que ele faz aqui. Ele corta pra trás, começa a ajeitar pra chutar, chuta... Vou te falar, tá certo, velho. Mano, vagabundo que vai jogar contra o Vasco São Januário tem que fazer essa porra aí mesmo, entendeu? Porque se você fere, de alguma forma, o clube de regata Vasco da Gama, você é um inimigo do Estado. Você é um inimigo do povo de bem. Se você vai em São Januário e você faz um gol contra o Vasco, porra, moleque, eu não sei o que tu quer da tua vida. Tu não entendeu nada ainda sobre o propósito da vida. Quando Deus coloca você na terra, não é pra você ferir o Vasco da Gama, tá ligado?
Você fere o Vasco da Gama, você tá ferindo o bom senso. Você tá ferindo os bons costumes, tipo assim, o jeito certo de se viver, tu tá pegando ele, amassando e jogando no lixo. Então, porra, palmas aí pro Yuri Alberto, que teve a oportunidade de fazer um gol contra o Vasco e isolou a bola. E, assim, ele não só chutou pra fora, como ele chutou muito longe pra mostrar que em momento algum ele cogitou fazer gol no Vasco. Então, porra, ano passado ele fez, como o Josão falou, mas eu acredito na evolução das pessoas. Então, pô, parabéns aí pro Yuri Alberto, que cresceu como homem, como cidadão, e hoje é uma pessoa muito melhor. Pro próprio Yuri, só que dessa vez, olha só o que ele faz aqui. Beleza. Ele corta pra trás, começa a ajeitar pra chutar, Toma. chuta. Porra, que é isso, moleque? Aí o reserva dele é o Pedro Raul. Amigos corintianos, assim, a diretoria de vocês pediu É o que eu falo. Agora, eu não sei se tem algum corintiano no chat. Eu falei sobre essa parada aqui. Não me leve a mal, mas eu acho que falta pro Corinthians sair dessa situação humildade. O Corinthians não tem que ir gastar milhões no Pedro Raul porque ele tem um pouco de nome, tá ligado? O Corinthians não tem que ir e contratar o Balotelli, custando, sei lá, 30 milhões por ano. O Corinthians tem que contratar jogadores que não são apostas, jogadores que estão performando, com menos grife, com menos salário, com menos valor de transferência, economizando. Vai sangrar, vai ter que agir de modo a instaurar uma austeridade financeira, muito provavelmente. Mas não é desse jeito que o Corinthians vai mudar, tá ligado? Não é desse jeito que o Corinthians vai mudar. Não é contratando o Balotelli, contratando o Pedro Raul, gastando aí milhões com dois, centroavantes que além do nome, hoje em dia, não tem nada. Desculpa, com todo respeito. O Balotelli, mano, enfim, eu não vou entrar no mérito. Eu já gostei muito dele, tá ligado? Só que eu acho que o perfil que o Corinthians tem que procurar e ir atrás é outro. Mas tudo bem também, né? Cada cachorro que lamba a sua caceta. Tá na merda, né? Ah, mas agora a gente tá pior que o Vasco, tamo afundado na zona. É, porque o titular de vocês é o Yuri Alberto. E aí o reserva é o Pedro Raul, que vocês pagaram 20 milha nele. Assim, tá ligado? Vocês pediram, tá ligado? Vocês pediram. Enfim, pessoal, termina o primeiro tempo. O Vasco faz uma partida até que boa, mas faltando coragem de chutar ao gol. Outro cara que aqui eu vou dar o braço a torcer, hoje fez uma boa partida. É excelente? Acho que não chega a ser excelente, mas é boa. Não é mais ou menos, é boa. Um cara que vocês sabem que eu não gosto, mas que hoje foi bem. Léo Pelé, cara. O Léo, principalmente ali no primeiro tempo, ele foi bem. Ele desarmou umas 3, 4 vezes, o que é bastante, recuperou a bola quando a bola estava com o adversário, fez uma partida boa também no jogo aéreo. Eu costumo falar aqui que o Maicon é ruim, mas no jogo aéreo costuma ir bem, coisa que o Léo não costuma. Pra mim, eles dois são extremos opostos. O Léo Pelé, com a bola no pé, ele é até bom para um zagueiro. Ele faz o passe quebrando a linha toda hora, ele sabe dominar, sabe virar o corpo, sabe fazer uma achada. Mas quando tem que marcar, que é o ofício de um zagueiro, ele não consegue, ele é incapaz. O jogador vai indo pra cima, ele vai andando pra trás. Ele vai dando distância. Ele fica sempre a 2, 3 metros do atacante que tá com a bola. E é muito complicado. Já o Maicon, com a bola no pé, é péssimo. É assustador. É terrível, é tenebroso. Ele briga com a bola. Eles não se dão bem. A bola tem medo do Maicon, assim como o Maicon tem medo dela. Porém, quando é pra marcar... principalmente no jogo aéreo, o Maicon tem muito vigor, tem muita imposição física, tem muita virilidade. Então, são extremos opostos. Um que pega ali os 50% que tem, coloca todos os 50% na bola no pé, e o outro que pega os 50% que tem e coloca todos os 50% na virilidade. Agora, os outros 50% que sobra para cada um, filho... É o que eu falo. Dá pra você ter um Maicon no elenco, mas ele não pode ser titular. Dá pra você ter o Léo Pelé no elenco, mas não pode ser titular. E, o Vasco tem jogado vários jogos com os dois titular. Ah, Renato, mas o Vasco acabou de ganhar. Perfeito. O Vasco ganhou 3 jogos seguidos. Mas eu continuo insistindo. O Vasco precisa contratar um zagueiro que chegue para ser titular absoluto. Pra mim, o João Vitor é que é titular absoluto nesse time, só que o Vasco precisa de mais um, tá ligado? O André Ramalho, o Vasco tava contratando, pelo visto vai pro Corinthians. Que por sinal tá aí uma contratação que eu acho que é boa. Sigo com essa opinião. E um volante, que eu falo toda a Santa Live aqui.
O Vasco, na frente da sua área, garante muito espaço para o time adversário. Hoje não garantiu tanto porque fez falta em todas as situações que o Corinthians estava na frente da área. Em compensação, o Corinthians teve 3 ou 4 faltas na entrada da área para cobrar. Na minha visão, precisa de um volante mais marcador. Eu seguro pra não xingar, pra não receber processo. Eu seguro pra não falar a maior besteira do mundo quando é necessário. Eu quero sempre, assim, tentar trazer o máximo de justiça aqui nos meus comentários. E eu acho que hoje vale elogio. Boa partida do Léo Pelé. Teve ali os lances que precisamos do Léo Jardim, mas a maioria desses lances, igual o da falta, é bola parada. Não tem nada que o zagueiro fazer. Então, assim, eu acho que hoje ele foi bem, mas calma aí que agora a gente tem um momento da publi, porque assim, o Vasco tava jogando bem, mas o jogo não tava tão bem assim. Agora, o que não é tão difícil assim é você cuidar de você mesmo. Hoje em dia, a calvície, por exemplo, atinge cerca de 42 milhões de homens só aqui no Brasil. Você tá entre esses? O telhado já tá caindo. Caralho, o Josão fazendo publi, mané. Pô, segundo estudos recentes, o cabelo é o aspecto físico que mais afeta a autoestima do homem. Cerca de 75% dos caras que enfrentam queda de cabelo... Fala dele, mano, fala dele. Caralho, dito isso, vambora. Continuando, voltando aqui, pessoal, o que a gente tem é o seguinte, tava falando do Léo, e aí no segundo tempo, o gol do Lucas Piton, a famosa lei do ex. Olha só, um belo passe do Hugo Moura, que também me agrada bastante o jogador Hugo Moura. O Lucas Piton invade a área e faz um baita de um gol bonito, e aquele nem comemora, né? Ex-clube dele, ele mostra respeito e tal, mas que lateralzinho bom, né, cara? Esse ano ele passou ali uma fase meio ruim, enfrentou ali uns momentos que parecia que ele estava bem pior do que o ano passado, é bem verdade sim, mas agora a cada jogo volta a ganhar. Chegou a oscilar, mas também oscilação normal. O time todo estava mal e ele caiu um pouco de rendimento junto com o time, mas também ainda assim, continuando dando suas assistências, continuando participando. O Lucas Piton, que por sinal é um dos grandes responsáveis pelo Vasco, assim, porra, é porque eu não quero pesar nas palavras. Mas se o Vasco está na Copa do Brasil é por causa dele. E se o Vasco está nessa crescente no Brasileiro, também passa por ele. Na Copa do Brasil, o Vasco seria eliminado pro Água Santa até que ele faz o gol nos finalmente lá e o Vasco se classifica nos pênaltis. Contra o Fortaleza, o Vasco seria eliminado dentro de casa, o Lucas Piton faz mais um gol e o Vasco se classifica nos pênaltis. Contra o Nova Iguaçu, o Vasco foi eliminado, mas ainda assim, no primeiro jogo, ele vai lá e faz um gol também nos finalmente para colocar o Vasco no jogo. A gente tá falando de um lateral. A gente não tá falando de um centroavante. A gente não tá falando de um meio atacante muito participativo. A gente tá falando de um lateral que vai bem tanto no número de assistências quanto definindo todo momento que o Vasco precisa. Porra, como é que eu não vou valorizar? Tá maluco, mano. Ganhar o seu espaço no nosso coração. Que jogador interessante. Tava até aqui com a toquinha, a cabeça sangrando. Ele literalmente dando sangue em campo pelo Vasco, tá ligado? Cria coragem. Eu acho que nesse ponto aqui vale o comentário que, tipo assim, a galera tava... O Adson tava com medo de chutar. O Verratti, a bola não tava chegando. O David fez uma partida abaixo, tá? Vou falar do David aqui, uma partida abaixo. Acho que é o único ali que dá pra pontuar que não gostei do jogo dele hoje. O David não pode sair do time titular. A não ser que o Vasco contrate outro melhor pra posição. Com o que temos, o David é titular absoluto. Porra, ele cansa o time adversário, ele cansa. Porque ele não para de correr, ele é forte pra caralho fisicamente. Ah, Renato, pô, mas tecnicamente ele deixa a desejar. Pô, se ele fosse essa parede que ele é, corresse o que ele corre, disputasse que nem ele disputa, ainda fosse habilidoso, ele tava, pô... não tava mais no Vasco, já tinha saído já, entendeu? Nesse momento... é muito titular, velho. Mas cabe ao lateral do Vasco da Gama criar a coragem de chutar o gol e fazer o gol. Agora sim, esse jogo de hoje é contra o Corinthians. E aí, eu vou pedir licença aqui para falar sobre essa notícia que saiu durante o jogo. Acordo fechado. Mário Balotelli no Corinthians. Ô, gente... eu não sei o que vocês acham disso. Ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou dar ela mesmo. Fechado? Eu tava no jogo, não vi isso. Eu vi que tinha tido reunião, que as conversas estão positivas e tal, mas fechado? Acho absurdo, tá? O Corinthians tá meio louco, porque assim... ah, Josão, mas o Balotelli é um baita atacante, já jogou muito, verdade, em 2013.
14 no máximo. Eu acho um absurdo, uma completa loucura você fechar. O que fala aí, ainda não é oficial, mas o que tinha de boato é que ele quer um salário de pelo menos 1,5 milhão por mês. Sendo que, cara, o Balotelli tem nome, jogou no Liverpool, jogou no Milan, mas a bem da verdade é que o último clube relativamente grande que ele passou foi o Olympique de Marseille em 2019. Então, assim, você vai trazer um cara que, apesar de não ser tão velho, vive como parece muito já mais para aposentadoria do que para o auge. Você vai trazer esse cara tão caro assim, sendo que ele já não joga bola há muito tempo. Atualmente ele estava num time mais ou menos da Turquia. Assim, acho meio absurdo. Pode ser que dê certo. É um cara que, de fato, eu vou gostar de assistir, tá ligado? Sempre é polêmico, sempre é da hora de ver ele. Agora, se tiver algum corintiano que por algum motivo tá vendo isso aqui, quer saber a minha opinião, completamente loucura. E outra coisa, de onde que o Corinthians tá tirando dinheiro? Porque todo dia que eu ligo minha TV, eu vejo algum programa de esporte que, não, agora a dívida do Corinthians aumentou. Agora é 1 bilhão. Agora é 1 bilhão e não sei o quê. E tem um novo escândalo. E mesmo assim, vai pagar 1,5 milhão por mês do Balotelli? O que é isso? Tá jogando o tigrinho? Ele tá soltando a cartinha? De onde que tá vendo a grana? Manda pra mim que cara, eu quero saber. Tipo assim, porra, eu não consigo entender qual é o propósito, tá ligado? Porque, tipo, caralho, irmão, o Corinthians, primeiramente, já está endividado. Ponto. Isso aí não é uma constatação minha, né? Um fato notório que o Brasil todo sabe, assim como todos os times estão endividados, mas o Corinthians ele consegue estar mais endividado que outros. Ah, Renato, mas a receita do Corinthians é alta. Perfeito, a receita do Corinthians é alta. Dito isso, ainda assim, não tem sido suficiente para arrumar a casa. Aí o Corinthians está numa situação complicada na tabela. E aí ele vai pegar uma bolada de dinheiro e torrar no Balotelli. Tem futebol? Pô, todo mundo sabe que tem. Já demonstrou em algum momento na carreira. Mas caralho, eu tava falando sobre o Fluminense essa mesmíssima coisa. Apostas têm que ser feitas em momentos que aceitam apostas. Existem momentos que não aceitam apostas. Tem momentos na vida que você tem que fazer a certeza, você tem que fazer a garantia, você tem que fazer o certo. E aí você fala, pô, Renato, mas caralho, certeza, garantia, isso não existe no futebol, todo mundo tem a chance de não jogar, beleza. Mas uma coisa é você sair e contratar um jogador que tá jogando na Série A, e tá jogando muito bem, e você trazer pro teu time. Você pegar um jogador que, pô, na última temporada jogou 33 de 38 jogos no campeonato, na Liga Nacional que ele tiver, e, pô, ele fez uma média de atuação excelente. Isso é uma coisa. Pode dar errado? Pode, mas a chance de dar certo é lá em cima. Quando você pega uma aposta que mostrou futebol, mas há 10 anos atrás, e desde então não conseguiu se firmar em lugar nenhum, pode dar certo? Pode. Mas a chance é muito mais baixa. Eu acho que o Corinthians tinha que buscar contratações onde as chances de dar certo são mais altas. Mas, enfim, quem sou eu, né, mano? Também. Enfim, pessoal, na sequência, a gente tem o Pedro Raul, que entrou em campo e tava apanhando jogando que nem um bêbado, igual ele sempre foi. Eu confesso pra vocês que quando eu vi a alteração entra Pedro Raul, eu falei, quer ver que a gente vai ressuscitar mais um defunto? Quer ver que esse desgraçado vai fazer gol justo contra a gente? Mas não, nem a lei do ex consegue colocar Pedro Raul no jogo, nem a lei do ex faz Pedro Raul jogar bola bem. É impressionante. Corinthians, torcedor, cobre da sua diretoria, porque assim, falta de aviso não foi. Jogou mal no Vasco, foi pro México, tava jogando mal no México, tinha menos gols do que o goleiro do time dele, e mesmo assim, o seu clube vai lá e compra por 20 milha? Assim, tá pedindo pra se ferrar, tá ligado? Dando sequência, pessoal, golaço do Esforça, bom cobrador de bola para área. Olha só, de fora, meu Deus do céu, e aqui golaço, comemora, mano. Vasco 2-0, volta a ganhar depois de aproximadamente 14 anos do Corinthians. Tabu caiu, Coutinho anunciado. Eu tô com medo de sofrer um acidente amanhã, porque tá tudo muito bom pra ser verdade, tá ligado? Peraí, mano. Porra, mas é o que eu tava falando, tipo assim, o torcedor do Vasco ele tem que, porra, aproveitar mais. Eu também tenho essa dificuldade, porque nos últimos anos foi tanta coisa ruim que quando acontece alguma coisa boa você já fica meio... Mas, porra, o torcedor do Vasco tem que também aproveitar mais, desfrutar mais, mano. Entendeu? É porque, porra, é muito chato que parece que eu tô fazendo campanha política aqui. E a última coisa que eu quero é ficar me envolvendo com política do Vasco. Mas o que o Pedrinho tá fazendo é muito louvável, tá ligado? E entra na mesma... Vou explicar com calma pra vocês conseguirem entender. Entra no mesmo tipo de atitude do Felipe Coutinho. O Pedrinho tava numa situação confortável, ganhando bem, sendo respeitado, blindado, e ele fala, eu vou deixar de ser comentarista,
e eu vou assumir a presidência do Vasco, que tá na merda porra, quase 2 décadas. Porque eu sou ídolo lá e a situação que o time tá não me agrada e eu quero retribuir de alguma forma o que a torcida do Vasco e o clube já fizeram por mim. Aí o Coutinho recusa, nem conversa com um monte de proposta pra ganhar mais. Ele fala, não, eu vou voltar pro Vasco. Então, cara, o torcedor tem que desfrutar, tá ligado? Tem que desfrutar, mano. A sensação que eu tenho é que uma parada que eu sempre pedi tá começando a acontecer, que é a gente ter mais Vasco dentro do Vasco. Pô, chega, mano, de Luiz Melo. Ah, mas o Lúcio Barbosa era Vasco e foi mal. Beleza. A gente precisa de pessoas competentes, com certeza, mas de preferência vascaínos. Porque é muito ruim, você que não torce pro Vasco vai entender, mas é muito ruim quando você vê o teu time se fudendo e você sabe que quem tá lá tá cagando e andando. Que você tá sofrendo, mas que você é impotente, porque quem tá lá na diretoria sabe que amanhã ou depois, ó, vai meter o pé e foda-se. Essa é a pior sensação que o torcedor pode ter. Pior que raiva, pior que ódio, pior que angústia, é a sensação de impotência, a sensação de que você tá sofrendo sozinho e que os caras estão lá pouco se fudendo. Então, mano, hoje eu não sinto isso com o Vasco, tá ligado? Com o Pedrinho eu não sinto isso com o Vasco. Com um jogador como o Coutinho voltando eu não sinto isso com o Vasco. Então, porra, fico feliz que a chave esteja virando, entendeu? Gente, ótimo jogo. Pontuei aqui e ali alguns jogadores que eu gosto. No mais, eu mantenho o que eu sempre falo. O Verratti, mais uma vez, ganhando todas as disputas aéreas. Baita jogador. Hugo Moura, baita passe. Na zaga ali, gostei do jogo do Léo Pelé. O Paulo Henrique, que inclusive daqui, gostei do jogo dele também, tá? Gostei. E só pra fechar, cara, que alegria ver isso aqui. Gente, o negócio é o seguinte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Hoje eu resumo esse vídeo em felicidade. Aí. E vamos aproveitar, porque isso aqui não costuma ser muito frequente no Vasco, não. Obrigado, pessoal. Agora, olha essa camisa linda aqui. Aulas.